No ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta. Dani, eu estava comentando com a produção que eu já não sei mais como reagir, porque era tristeza, desespero, tragédia. Um amigo meu falou que viu uns resenhas antigos que nunca tinha visto, que era gritando, a gente desesperado. E agora? É alegria, Dani? Acho que tem que ser, né? Dia a dia, mas saboreando as vitórias, é isso? Tipo, eu não acho que tem que ficar devaneando que somos candidatos ao título, nem nada disso, mas, celebrar dia bom faz parte. Claro, é necessário, inclusive, né? Eu tenho até pregado isso um pouco, sabe? Não, Rafael, que nós vamos falar daqui a pouco. Não fala bem do cara ainda, porque, velho, o cara tá indo bem pra caramba, vou falar bem. Exato. Daí quando ele fala mal, a gente destrói o cara. Não faz sentido essa lógica, sabe? De não celebrar quando dá certo. Você conhece o Pedro Certezas? Sim. É o do Botafogo. Você tá vendo o discurso dele? Pra mim é o melhor discurso. Ele fala, eu gosto dele. Eu sei lá o que vai acontecer amanhã, me deixa ser feliz e não enche o saco. Vai hoje, tomar no cu, é líder e o Flamengo tá lá atrás e é isso, cara. O São Paulo tá bem, a gente tá desacostumado com essa fase. É um time bem treinado. Vamos falar da semana do São Paulo? Semana tricolor. Olha lá. Olha aí, bela imagem. Uma homenagem justa, né? A gente falou aqui Fotos sobre... de Maurício Rumens, né? Tipo, pagamos Maurício Rumens, não é nada... É importante deixar claro, frisar, né? que a gente não chupinha nem pede favor. Importante deixar claro. Cara, na minha visão, você fala, porra, eu vi o seu podcast lá, eu sei o que você pensa. Para mim, a grande diferença do São Paulo atual é a intensidade de jogo, né? É o toque para frente, é não ter medo de ousar, porque o São Paulo continua encontrando as mesmas dificuldades, é o mesmo elenco, também não tem ataque de velocidade, aquelas coisas todas, mas é um time que está buscando gol o tempo inteiro. Em algum momento você achou que o São Paulo não fosse ganhar esse jogo? De verdade. Que não fosse ganhar o jogo? Ou que fosse perder o jogo? Acho que não muito pelo Rafael. Eu achei que o São Paulo ia ganhar do começo ao fim. Cara, o primeiro tempo do São Paulo não é bom. Não é um bom primeiro tempo. Não, é verdade. Termina a jornada dos 45 minutos, pelo que o São Paulo jogou no primeiro tempo, eu não achei que o São Paulo ia ganhar. O São Paulo estava perdendo, o Rafael já tinha feito grande defesa, o Goiás estava mais próximo do 2-0 do que o São Paulo do empate, e eu tenho 45 minutos ruins. A postura do São Paulo no segundo tempo, eu concordo, ela me deu uma animada, falei, cara, o São Paulo não está jogando para empatar, o São Paulo quer ganhar o jogo. Exato. E martelando e tal. E acho que tem que ponderar, tipo, ganhar do Goiás em casa... É obrigação. É verdade, mas ganhou. E ganhou. Cumpriu com a sua obrigação. Isso, então assim... O Palmeiras perdeu do Goiás. O Botafogo, o Botafogo, que é o líder, a única derrota que tem é o Goiás. O Botafogo perdeu pro Goiás. O Palmeiras acho que não perdeu do Goiás. Acho que empatou, não foi? O Botafogo, eu sabia que algum lá da frente tinha perdido ponto pro Goiás. O único que perdeu ponto, o único ponto que o Botafogo perdeu no campeonato foi a derrota pro Goiás. Mas o Goiás é um time fraco, que deve brigar na parte de baixo, estava no Morumbi com 40 mil pessoas. O Palmeiras tá invicto, é verdade. E ganhar do Goiás é um ponto necessário, independente com a sua ambição, sabe? Sim. Qualquer briga, ganhar do Goiás em casa é necessário para qualquer plano. E eu acho que o São Paulo mostrou que, numa semana cansativa, com viagem, com desgaste, nesse ponto. Com desfalque, né? 12 desfalques de novo. Não, o que é mais Duas legal viagens de 20 horas. É que agora você... Para você maquiar a incompetência, você esconde desfalque, sabe? É uma fadiga muscular, ele fica 6 semanas fora. O Erisson some, não, tá em transição. O cara foi para Colômbia para jogar e tá 20 dias desaparecido. O Mendes sumiu do banco, tava contundido, ninguém falou nada, porque senão ia somar mais um, sabe? Eu acho muito legal isso forma é uma vergonha, né, cara? A forma com que a gestão se porta. Isso é uma vergonha. Você não sabe nada. Falam em transparência. É uma vergonha. Transparência é uma piada. É uma vergonha. Júlio Casares e transparência na mesma frase é piada. Eles nos exames não apontaram lesão. Aí já são 2 jogos fora, mas não apontou lesão. Não tem nada. A Arboleda também tá...
Então, mas você falou sobre a defesa do Rafael. Eu tenho uma teoria que eu até falei, que pra mim, as duas... Primeiro que o Rafael tá lá pra defender, né? Sim. Ele foi contratado, ótimo, mérito, e a defesa do goleiro faz parte. Segundo, que na minha visão, as chances do Goiás são muito mais pela ausência do Arboleda, leia-se, um zagueiro que é bom na bola aérea, do que por uma jogada bem construída. Então você pensa, a primeira grande defesa foi um escanteio que o cara cabeceou, o Rafael faz uma puta defesa. O gol, tudo bem, foi uma jogada mais construída, mas também um cruzamento na área e um erro de posicionamento defensivo. A outra cabeçada também sai de um escanteio. Então, na minha visão, é muito mais pelas ausências do que por efetivamente mérito do Goiás. O São Paulo, na minha leitura, não fez um bom primeiro tempo, mas se portou muito bem no segundo tempo e mereceu ganhar. Vou falar um negócio da defesa nessa linha de exaltar quando dá certo, porque a gente bateu muito quando deu errado. Eu achei a semana do Alan Franco boa. Não foi ruim. Achei a semana boa. Eu achei que ele não fez um jogo ruim no Porto Cabello. É verdade, ok. Tá bom. Justo. Tá? Tá bom. Tipo, estamos pegando time fraco e ganhando. Foi 2-0, a defesa não tomou gol. Alan Franco. E eu achei que ele foi bem contra o Goiás. Eu achei que na bola aérea ali... Achei que foi bem contra o Goiás. Eu achei que o Beraldo foi pior que ele. O Beraldo não foi bem contra o Goiás, é verdade. É verdade. Foi ótimo, porque falaram que tinha olheiro do Newcastle no campo. E o Alan Franco virar uma peça importante é ótima notícia. Ninguém quer queimar ninguém. Muito pelo contrário. Tomara que ele melhore e vire o novo Lugano e o São Paulo seja campeão do mundo. Isso tudo que eu mais quero. A chance de vender o Beraldo é alta. É altíssimo. Alto. Daqui um mês, tá? Não estou falando do fim do ano. Eu também acho. São Paulo precisa de dinheiro para fechar o ano. Mas eu acho que... Tem meta de venda. Então, Dani, mas é que assim, esportivamente falando, o São Paulo não pode vender o Beraldo agora. Sim. A gente pode conseguir essa verba que o São Paulo necessita com as premiações, segurando o Beraldo mais um tempo e vendendo lá na frente. Mas eu não sei se o São Paulo tem fôlego para isso. E a gente vai Acredito pouco, mas... Não, também. Mas se vier uma proposta de 100 milhões, aí não tem o que fazer. O salário está em dia? A gente não sabe, né? Eu imagino que não. O salário deve estar, o que não está são direito de imagem. Que é o grosso do rendimento. Não sei, eu não sei. Eu, se fosse colocar minha mão no fogo, eu diria que não. Né? Nós vamos falar. Mas a gente vai falar de contratação aí, porque tem investimento chegando, das parcerias que a gente falou. Mas Dani, você falou, não sei, calma, antes de a gente falar do Leve, não sei e tal, que o São Paulo vai brigar pelo título. A gente estava bem pessimista no começo do campeonato. Agora, qual que é a sua opinião? Porque o São Paulo teve uma arrancada muito boa. O São Paulo somou 15 pontos aí inesperados, na minha visão, no começo do campeonato. O que esperar do São Paulo agora? Cara, meio de tabela. Continua nessa perspectiva. O G3 é temporário. Pra mim é. Hoje é. Beleza, daí nós vamos no Sul, ganha do Grêmio, fala, pô... Né? Porque se você pegar... Que vai ser um jogo dificílimo. Pra caramba. Mas o meu ponto dos pontos que o São Paulo disputou pra somar esses 15, quais são pontos fora de série? Nenhum. Porque em Itaquera... o do Fortaleza não é fora de série, mas é um ponto difícil. Ponto difícil. É um ponto difícil. Porque os 4 em casa... A vitória contra o Inter, ela não é fora de série, mas é um bom 3 pontos. Bom 3 pontos. Mas para você brigar pelo título, você não pode fazer o básico do campeonato, sabe? Então, assim, mas o São venceu em Itaquera e venceu em Fortaleza, são 3 pontos muito difíceis de conquistar. Mas dizem que para você ser campeão brasileiro, você tem que vencer somar... em casa e empatar fora. Você tem que somar de 4 a 5 pontos a cada 2 rodadas. Isso. O São Paulo está somando 4. E beleza. Só que o São Paulo até agora não enfrentou o Flamengo, não enfrentou o Grêmio, não enfrentou o Atlético Mineiro, não enfrentou o Palmeiras. O campeonato ele tem os elencos mais difíceis de enfrentar. Claro.
E esse ainda não foi a linha de confronto do São Paulo. Né? Então, a gente começa uma tabela mais difícil agora. Se o São Paulo se complicar nessa tabela mais difícil, puta, beleza, o choque de realidade é o meio de tabela. Se o São Paulo vai bem nessa tabela mais difícil e mantém o desempenho que teve numa tabela mais controlada, aí briga. Mas hoje, o histórico, para mim, não credencia ainda a uma briga maior. Porque os pontos conquistados são pontos até esperados. A maioria deles. Se você pegar um contexto, não um contexto catástrofe Rogério Ceni de... Contexto natural das coisas. Contexto natural. Tipo, eu vou ser competitivo no campeonato. Ganhar o Goiás em casa? Normal. Até diria que o Curitiba, por exemplo, poderia ser um 3 pontos. Poderia. Lá. E não foi. Né? Não foi ruim o empate, mas uns 3 mas... pontos caberia no orçamento aí. O Curitiba é um dos times que vai tirar pouco ponto de gente lá de cima. De quem briga, é verdade. E eu acho que é aí que estamos, entendeu? Pô, celebrando, comemorando, mas eu não acho que ainda é pauta. Falo assim, não, o São Paulo briga por Libertadores. Tá cedo, cara. Tá indo bem assim. Porque a pressão da briga por título pode desestabilizar um elenco que com o pé no chão tá funcionando. Verdade. Ô Dani, e o Dorival, hein? Olha aí que bonitinho, ele sentado no banco, meu maior ídolo. O que você acha que tem sido o diferencial do Dorival aí nessa sequência, cara? Cara, eu tenho... Porque ele tem rodado o elenco, tem dado oportunidade. Que para quem viu o vídeo dos bastidores, o Rafinha fez um comentário, ele falou, cara, quem tem decidido os jogos pro São Paulo ultimamente são jogadores que têm vindo do banco. Tem entrado, feito gol e tal. É só a parte emocional? Como você tá enxergando essa fase aí? Cara, eu acho que o Dorival, até agora, ele não teve muito tempo de treino. Pouquíssimo, né? Essa semana treinou uma vez. Uma vez, muito jogo. Então, assim, se você pegar mérito número 1, paz para trabalhar. Cara, sem conflito, apazigua, faz o cara que está pressionado, o cara que está escanteado, voltar para o jogo. Une o grupo. Paz, tranquilidade, sabe? Que já é um bom começo no São Paulo, né? No São Paulo? Paz no São Paulo é artigo de luxo. Luxo e raridade. Então, beleza. Esse, para mim, é o mérito número 1. Mérito número 2, rotatividade dentro da função que o cara nasceu fazendo, sabe? Não é que improvisa o atacante no gol. Isso, sem mirabolância autoral, que tem hora, que algumas vezes você vai precisar, né? O Diniz está 4 jogos aí, precisando de uma mirabolância autoral, porque estão marcando o Fluminense de um outro jeito. E com desfalques e etc. Isso, então... A gente tem 12 desfalques também, né? Não é... Eu até discuti isso ontem. Falei, cara, beleza, São Paulo tem 12 desfalques todo jogo e... não, se tivesse completo. E jogadores importantes. Desses 12, pelo menos uns 4, 5 seriam titulares. Sim, 4 com certeza. Não, o Igor Vinícius, o Wellington briga por uma posição que a gente vai falar na frente. O Galopo, o Arboleda, Nestor. Só aí são 5, cara. Então, né? Enfim, mas... O Moreira, na ausência do Igor Vinícius, poderia ser lateral. Tipo, tem protagonistas aí. E para mim tem uma coisa que o Dorival fez bastante bem, que é você dar muita confiança pro cara que estava sem espaço. Isso é verdade. E a gente vai entrar numa sequência desses caras, assim, porque... A tendência é que nos 2 jogos da Sul-Americana esses caras... joguem, né? Esses que estão sem... Acredito que sim. Porque a vitória do São Paulo contra o Porto Cabello e o empate dos outros 2 colocou o São Paulo 3 pontos na frente com 2 jogos em casa, né? São Paulo com uma vitória classifica matematicamente. E aí a tendência até... Não dá para inscrever o Pato, né? Porque para mim seria a ótima oportunidade de colocar o Pato para jogar nesses 2 jogos. Daqui a pouco. Tá, vamos falar do Caio Paulista então? Caio Paulista, o seu xará. Daqui a pouco você compra a camisa dele. Tô quase, eu só não tô comprando para não zicar o garoto. Mas assim... De quem é essa camisa que você comprou? Essa é do Gabi, mas ó... O Gabi, depois eu mostro que agora eu tô com preguiça.
Mas o Gabi fez um puta jogo, hein, meu? Jogou bem. Porque depois que eu comprei, ele jogou mal. Aí eu falei, puta, já ziquei o cara. Voltou. Aí voltou, jogou bem, puta, graças a Deus. Cara, pra mim, o Caio Paulista tá fazendo o que o Dorival faz. Um arroz com feijão muito bem feito. Ele tem sido um cara de velocidade importante pro São Paulo. Ele tem sido um cara de drible importante pro São Paulo e ele tá prestes a fazer um golaço. Já faz uns 3, 4 jogos que esse golaço tá por um fio. Pra mim, hoje eu não sei se eu voltaria o Wellington, porque eu vejo as mesmas deficiências defensivas do Caio, eu vejo no Wellington. E o Caio hoje tá com confiança, tem mais experiência, pra mim, titular. Cara. É uma boa discussão. Minha análise é diferente da sua, porque pra mim ele não faz arroz com feijão. Você acha que defensivamente ele deixa a desejar? Eu acho que ele faz outras coisas muito bem. Então, tipo, ele é um cara que faz uma excelente massa, não o arroz com feijão. Não arroz com feijão, não consegue fazer o básico. Porque ele quase faz golaço, ele é muito incisivo, ele vai para cima. Só que a função de um lateral, de recompor, o arroz com feijão de um lateral é onde eu vejo deficiência. Só que eu vejo várias virtudes que num lateral, que se o cara tivesse o básico, ele seria um Marcelo. Seria um fenômeno. Mas, porra, o Marcelo é craque de bola. Não, mas imagina que ele defende bem, que ele recompõe bem, e ele faz tudo o que ele faz, ele seria... Seria uma boa peça. Ele é uma peça que está se mostrando bastante útil. Mas a minha hipótese é que o Wellington voltando, eu testaria os dois. Ele na ponta. Eu testaria ele de ponta. No lugar do Marcos Paulo hoje. No lugar do Marcos Paulo. Ele aberto de ponta. Que tem jogado bem também, né? E o Marcos Paulo, quando entra no segundo tempo, ajuda, decide. Tem vários... Mas o São Paulo vai precisar de mais titulares. Mas o Caio Paulista numa segunda linha, tendo o Wellington na primeira, eu não acho ruim. Você pega a formação dele de atacante, traz para... Ele não foi contratado para ser atacante, ele foi contratado para ser lateral direito, lateral esquerdo reserva. Mas o que ele vem mostrando em campo, e o São Paulo tem uma carência de ponta de velocidade, tem carência de drible, tem carência de válvula de escape. Faz sentido. Eu não descartaria isso Pelo hoje, contrário, sabe? Né? Porque, eu preciso de um desafogo. Quem do banco faz o que ele faz na ponta esquerda? Ninguém. Né? Tá cogitando o Marinho, que nós vamos falar daqui a pouco, por uma característica. Se você pegar o Caio de ponta, não o Marinho no melhor momento, mas o Marinho nos últimos anos, o Caio faz o que o Marinho fez nos últimos anos. Fora a finalização, né? Porque eu escrevi no Twitter, eu falei isso, o Marinho, ele tem as características que ninguém tem. Aí o cara, mas o Pablo Maia chuta de longe, o Caio Paulista dribla, cada um faz um. O Marinho, ele tem todas essas características. Ele tem a velocidade, ele tem o drible, ele tem o chute e ele tem a volúpia, né, de ir pro ataque. O São Paulo não tem essas características. O problema do Marinho é que ele... Põe o Marinho na tela. Põe o Marinho na tela. O problema do Marinho é o pacote Marinho. Agora que a gente está falando de paz, de tranquilidade... Ele é o antítese. Ele é o Luciano com velocidade. Para mim, as mesmas características comportamentais do Luciano. Acho que o Luciano, ainda para o grupo, é um cara que todo mundo gosta, tal. O Marinho, nem tanto, nem né? Tanto, né? Você não vê que o Marinho é um cara queridão pelo grupo do Flamengo. Não, nem do Santos. Tanto que o Santos abriu mão dele facilmente. Então, minha preocupação é mais o comportamento do Marinho, mas se alguém pode chancelar essa vinda é o Dorival. E pelo que eu entendi, é pedido do Dorival. E pelo que eu entendi também é o Casares. O São Paulo é engraçado, né? Porque o Marinho, para mim, é o exemplo do cara que já está endividado, já está na merda. Daí ele consegue o cartão da CIA com limite de R$1.000. E gasta os 1.000. E gasta os 1.000 e cria uma dívida nova, sabe? O Casares achou no Pinote o cartão da CIA. Não, mas parece que nessa não tem nada a ver. Fiquei sabendo agora que nessa não tem nada a ver. Porque para mim é dinheirinho novo, assim, é fonte nova de empréstimo. Vamos fazer um auezinho aqui, sabe? Assim, não sei, tá? Posso estar enganado. Me falaram que nessa não tem nada a ver, que talvez tenha outra aí, que aí sim. Que aí é o cartãozinho da CIA vindo pro jogo.
Mas, de qualquer forma, é isso. Como que o elenco vai reagir, né? Se os salários estiverem atrasados... E traz o Marinho mesmo de 150 mil reais no Flamengo, cara. Ó, o que eu tô falando aqui é tudo especulação, não é informação. Me falaram que fechou. Que já é. Que já é e que ele vem receber pelo menos uns 30% a menos no São Paulo. Que pro São Paulo é um dos maiores salários do elenco. Que eu acho que o salário dele seria do nível do Arboleda, assim. Abaixo do Caleri, abaixo de Luciano... Mas nível Arboleda. Top 5. Top 5, acho que sim. Acho que sim, tá? Eu não sei a média salarial do São Paulo, mas um dos principais salários do São Paulo. Mas, Dani, a gente bate muito aqui na tecla de ordenado versus protagonismo. Ele vem para ser protagonista. É o que se espera dele. Tem que ser cobrado como? Sim, na mesma proporção. Eu não vejo... Eu acho que a questão do Marinho é bem diferente do Pato. Porque o Pato tem uma identificação, tal, abriu mão de salário pela identificação. Eu não vejo por que o Marinho abrir mão de salário para jogar no São Paulo. Ele não tem identificação, ninguém gosta dele aqui, não é amigo de ninguém, não tem nada que relacione o Marinho ao São Paulo. Então, ele vem com um bom salário, que é normal, se você quer trazer um cara como ele, que deve ter mercado, deve ter mais gente que quer ele, você tem que pagar um salário adequado ao que ele acha que ele ganha. Mas aí ele tem que ser cobrado para ser o protagonista. A pergunta é, ele vem para ser protagonista para você? Deveria vir. É que trazer o Marinho com esse protagonismo... É que assim, a gente fala protagonismo, não é que ele vai pegar a bola e vai jogar sozinho. Não, é um esporte coletivo. Mas... ele vai... Porque tem o Caleri, que é protagonista... Agora a gente passou a ter a gente vai falar mais pra frente, uma dupla de volantes que tem adquirido um protagonismo legal. A gente tem um goleiro que virou protagonista. Sim. Então ele começa a vir para rechear um elenco que era muito carente de jogadores decisivos. Então não vamos falar protagonistas, vamos falar jogadores decisivos, cada um na sua função. Óbvio que a função do Rafael não é fazer gol, mas ele tem sido goleiro de 3 pontos. O Arboleda e o Beraldo têm garantido o resultado para o São Paulo. Pablo Maia e Gabi têm ajudado. E Caleri é decisivo. Então, assim, o São Paulo era um elenco carente de jogadores decisivos e o Marinho vem para ser mais um deles, concorda? Concordo. É torcer para dar certo, assim. Você olha o Marinho hoje como uma certeza de boa peça? Eu não olho mais. Não. Ele chega como... Mal comparando, ele chega como o Nicão chegou. Mas o Nicão ainda chegou em alta. Tinha acabado de ser campeão, você brigou com o Inter para conseguir. É uma boa comparação. O Marinho chega... Não é nem mal comparando, é bem comparando. Do tamanho do Nicão, só que em baixa. Mas eu vejo o Marinho mais bem sucedido na carreira que o Nicão. Eu também. E o Marinho sabe o que é uma camisa pesada. O Nicão não sabia. O Marinho não chega aqui e vai descobrir o que é cobrança de torcida no São Paulo. Cara, não. Ele levou um Santos horroroso a uma final de Libertadores. Não só isso, ele jogou no Grêmio, jogou no próprio Flamengo. Tipo, são torcidas que não dá para comparar com o Atlético Paranaense. Não tem mesmo porte de cobrança, mesmo porte de pressão, mesmo porte de exposição na imprensa. Não são comparáveis. Então, tipo, a pressão que ele vai receber no São Paulo não é uma coisa nova na vida dele. Pro Nicão era. Você traria? Cara, eu acho que com esse mesmo dinheiro eu traria outras peças, mas... Então, mas eu não sei se existem essas outras peças com esse mesmo dinheiro. Quanto ganha o Rojas do Racing? Não sei, mas ele vem para ganhar menos, mas tem 200 times, né, em volta dele, e aí vai acabar pagando a mesma coisa. Imagino eu. Mas o Rojas do Racing é um cara que me empolgaria mais do que o Marinho, custando mais ou menos a mesma coisa, sabe? Mas é que tem... Tô só fazendo o papel de advogado do diabo aqui, né? Mas eu não acho que o São Paulo é atrativo pro cara hoje, sabe? O Marinho tá além vindo disso, ainda tem a adaptação, tem uma série de... Vamos tentar nós dois, a gente um ganha-ganha aqui. Isso. Mas assim, tipo, puta, beleza, melhor com o Marinho do que sem? Me empolga? Não, acho que é meio isso. Assim. Eu tô com você. E Dani, falamos de protagonistas aqui. O Rafael, temos goleiro? Cara, eu acho que essa é uma das coisas...
Pra mim temos, tá? Já cravo. Pra mim, maior goleiro depois do Ceni. Qual a maior virtude de um goleiro? Segurança e garantir o resultado. E é o Tipo, que ele tem feito. Felipe Alves, Não. Jandrei. Esses aí fizeram 2 jogos no máximo. Cara, o Felipe Alves e Jandrei, se você pegar todas as defesas difíceis que o cara fez no São Paulo, dá 4, dá 3. Então, garantiu um jogo. O Rafael já vem sendo uma constante. Esse ano o Rafael tem 4 jogos de 3 pontos que ele foi diretamente responsável. Nos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, aqui a gente fala de pelo menos 3. Primeiro tempo do Sport na Copa do Brasil. Se não é ele, era um jogo complicado. O jogo do América. O jogo do América foi 3-0, mas o que o Rafael pegou naquele jogo era para ser 3-0 para eles. Cara. O jogo do Goiás. O jogo fez do Goiás. 2 boas defesas. Então, para mim, o Rafael ele é um goleiro muito menos plástico. Que chama menos atenção da grande massa da torcida. Tipo, o Volpi não sei o que. O Sidão, que é o cara que falam da defesa do Sport do Sidão. Você revê, tipo, ele dá um passo pro lado, dá uma ponte, uma bola que você segura, sabe? É goleiro que pula bonito em bola fácil. Volpi, goleiro que pulava bonito em bola fácil pra caramba. Plástico, mas tem goleiro que faz isso aqui na mesma bola, não dá um passo para lá, para dar E o Rafael, fazia tempo que a gente não tinha um goleiro que fazia defesa efetivamente difícil. E que garanta resultado. E num jogo que foi 2-1, o cara fez 2 defesas muito difíceis. E puta defesa. As duas foram puta defesa. E tem um chute de longe ainda, mas se você não pega esse cara agora e valoriza ele, e você fica esperando ele errar, pra falar assim, tá vendo? É mais um. Tá vendo? É do mesmo nível. Não é, cara. É excesso de má vontade. Vamos esperar o quê? Mas eu acho que de forma geral ele já caiu no gosto da torcida, né? Foi ovacionado no Morumbi de novo. Mas acho que precisa ser. Porque ele precisa entender que ele tá agradando. Fala, cara, é aqui, seu lugar é aqui, continua assim. Não viaja, não fica querendo, você tá... E mesmo a postura fora de campo, você chegou a ver no Bola da Vez, a forma como ele tem se colocado, eu tô gostando bastante. Eu acho que aqui é um ponto alto da temporada e é um ponto pra gente fazer campanha pró-Rafael. Concordo. Outro ponto alto da temporada, a dupla de volantes, Pablo Maia e Gabriel Neves. Para mim, o grande acerto do Dorival é o Pablo do segundo volante, né? Coisa que ninguém pensava, e ele se adaptou muito bem. E o chute, né? Mais um chute de fora da área. Mais um gol. E a coragem de tocar para frente do Gabriel Neves. Porque o São Paulo continua enfrentando adversários defensivos, e ele é o cara que está quebrando essa linha defensiva dos caras, meu. Para mim... eu não entendo como o São Paulo perdeu tempo de não ter ele fazendo essa função. E mesmo de primeiro volante, São Paulo não perdeu defensivamente e ganhou muito ofensivamente, cara. Para mim, a base do time do Dorival são esses dois. Para mim também. O motor tá aqui. Né? Aqui, essa provocação foi pra gente discutir. E não sei se foi algo que gritou para você, mas no meio da semana... A dinâmica que o Luan deu para o meio de campo versus isso aqui... A velocidade, né? Cara, o Luan se arrastando desde o começo do jogo. Um primeiro tempo bizarro contra um time semi-amador, sabe? Então, foi mal mesmo. O Mendes ainda não teve nem espaço para a gente ver, mas a engrenagem que deu Gabriel Neves e Pablo Maia. O Neves toca muito de primeira e acelera o jogo para um canto e para o outro. E o Pablo Maia mais à frente com chegada, né? Mais um jogo com um gol dele importante, fazendo resultado em placar apertado. É o coração de um São Paulo que funcionou, sabe? São Paulo do Rogério não jogava com 2 volantes. Muito pelo contrário. E aqui eu tenho uma base de 2 volantes que deu mais segurança e ajuda o ataque. Mas você acha que é a formação... Ou são únicas e exclusivamente as peças, por exemplo? Acho que é uma combinação das duas coisas. Acho que se entrar o Mendes, você acha que perde muito? Hoje sim, mas eu preciso ver. O Mendes tem jogado pouco, né? Pouco. Pior é que eu gosto dele. Não, eu gosto do Mendes, mas tipo, o jogador que eu vi no primeiro jogo e eu fiquei deslumbrado, nunca mais, tipo...
Cada jogo foi pior, sabe? Não é alguém Não teve a sequência. Eu queria entender o que aconteceu com ele. Não sei, mas ele tinha muito espaço com o Rogério. E, Dani, a pergunta mais comentada de todos os tempos. E o Pato, hein? Tá aí, né? Veio, né? Quem diria que em pleno 2023 a gente ia falar do Pato, hein? Cara, em 2023, o Pato ainda ser jogador profissional, sabe? Porque... Apesar da pouca idade, tem 34, né? Mas 33, 34. 33, acho. Mas Tava aí, ó, lá, né? Vendo o jogo, de dentro do estádio, deu preleção, né? Foi falar com o grupo. Sim. E é engraçado, porque o Pato, pra mim, é um dos caras menos carismáticos do mundo. Então, você vê o vídeo de apresentação dele, é um texto que tenta ser emotivo e que na voz dele não emociona nada. Assim, é uma narração que fica, caralho, velho, isso aí não orna nada, sabe? E é um cara que ele é muito mais apático do que vibrante, mas ele tenta falar coisas como se ele fosse vibrante, sabe? É um cartão de boas-vindas, né, que ele tentou. Mas, cara, é aquela história. A gente teve dois Patos muito diferentes. Né? O Pato da primeira passagem, com o Kaká, com o Ganso... Jogou muito. Jogou muita bola. Jogou muito. E possivelmente seja a última vez que ele jogou muita bola. Na carreira. Na carreira. É verdade. Faz 8 anos. 9 anos. É que a segunda passagem dele pelo São Paulo foi bem turbulenta, né? Dizem nos bastidores. E foi uma bosta, em campo da foi uma bosta. Da relação dele com o Daniel Alves, que não era muito... Ih, falei o nome desse bosta. Em campo foi muito ruim. O São Paulo, naquele momento, estava muito ruim, né? Mas e aí? Para mim, o ponto sem a gente saber como foi construído esse contrato de produtividade... Não dá pra gente falar se foi bom ou ruim, se né? É produtividade. Então, é isso. Porque fala que e chega no balanço é 1 milhão, né? E daí é assim, tipo, produtividade. Você tem que ser escalado pro banco 10 jogos, sabe? Aquelas coisas que é a produtividade mais fácil de atingir no mundo. Não, alguém me mandou isso. O Everton Felipe e tiveram 2 jogadores que atingiram os contratos de produtividade do São Paulo. 2 que não fizeram merda nenhuma e atingiram, né? Então, como a gente é gerido por incompetente, né? A gestão de São Paulo ela é incompetente, ponto. Uma gestão competente conseguiria fazer O Pablo era o outro. É Pablo e Pato. Não, porque o Pablo tinha um contrato que ganharia um aumento se atingisse. O Pablo já era carta fora do baralho, atingiu toda. E o Everton Felipe, porra! E daí, beleza, tipo, somos geridos por competentes. Temos um diretor de futebol que entende de futebol. Não é o caso. Nós temos Carlos Belmonte, né? Até aqui. Temos Carlos Belmonte. Então, o contrato de produtividade do Pato tem essa figura aqui como gestor. E aí eu duvido de tudo. Que gera um monte de dúvidas com relação a tudo, né? Tipo, vai funcionar? Sei lá se vai funcionar. Eu espero que funcione. O Pato, ele é um jogador mais técnico do que 90% de quem joga bola no São Paulo hoje. Acho que 100. Acho que 100%. Ele é mais técnico que qualquer um. Ele no auge de que todos, mas tipo, ele embaixo, talvez 1 ou 2 ali, ele fique pau a pau, sabe? Abaixo do Caio Paulista. O Caio Paulista sobra, né? O Caio Paulista, o Moreira, sabe umas coisas aleatórias. Rodriguinho. Entra num loop infinito de devaneio, mas o Pato foi para os Estados Unidos e foi coadjuvante, sabe? E outro mito que falavam que ele jogaria de meio, o Dorival já descartou na coletiva, né? Ele já disse, eu quero o Pato do segundo atacante, pô, que tem até, porque E eu achava que meia era um bom plano. Mas por isso que Por ele vir de frente. Que eu falei que eu achava que não teria que vir, porque agora no esquema do 4-4-2, a gente tem um reserva para o Luciano, que pode ser o Marcos Paulo, que tem o Juan, e a gente tem um reserva para o Caleri que não joga, que é o Erisson. E daí você vai ficar dando oportunidade para o Pato se recuperar e viver um filme da Disney, sabe? Eu tenho preguiça desse É isso. Desse assunto. Próximos jogos, então, Dani? Mas beleza, boa sorte ao Pato, que ele arrebente. Tomara. Puta, eu quero gritar, o Pato vem aí, o bicho vai pagar. Eu quero compartilhar o meme.
Vai ter videozinho aqui do Pato se ele marcar gol. Mas animado com a volta do Pato? Jamais. Não tem como. O São Paulo agora 2 confrontos dificílimos, né? Sim. Sport em casa, hoje a gente está gravando na segunda, pouco mais de 9 da noite, já venderam 33 mil ingressos, então casa cheia de novo. Quer dar seu placar? São Paulo favorito. Sim. Eu iria com o time completo. Eu também. E com o Grêmio, o time completo. Também. E aí, na próxima semana, que é Sul-Americana, poupa todo mundo. Faz sócio torcedor. É quase isso. Tô Promoção com você. sócio torcedor. Porque depois no outro domingo é o Palmeiras, uma né? carta e entrou em campo. No outro domingo é o Palmeiras. Eu não jogaria ninguém. E os caras têm Libertadores no meio da semana? Tem Libertadores. Tem. Puta, podia ter aquele jogo treta com 10 expulsões. Vamos lá. Seu placar para São Paulo Sport? 2x0 lá, 2x0 cá. Puta, eu vou de 2x0 também. Eu acho que vai ser 2x0 pro São Paulo. Seu placar para Grêmio e São Paulo. O Grêmio e São Paulo é no domingo? Acho que é domingo. Deixa eu conferir aqui. Quer ver? Olha aí. Vou só conferir. O Grêmio que não tem jogo no meio da semana, né? Tem só a Copa do Brasil agora contra o Cruzeiro. Na outra semana não tem. Porque o Renato Gaúcho, você viu que o cara foi com o time reserva contra o Atlético Paranaense e ainda ganhou lá, né? Ganhou. Porra. Domingo, 4 da tarde. Horário nobre do futebol brasileiro. Lá na Arena do Grêmio. Lá na Arena do Grêmio. Cara, 1x1. Porra, eu ia falar 1x1. Acho que vai ser. E 1x1 para celebrar, porque empatar com o Grêmio lá é o tipo de ponto difícil. Vou de 1x1 também. E você? Dê seu placar aí, comenta com a gente tudo que você viu aí do primeiro bloco. São Paulo em boa fase, escreve aí. Eu que abro? Não é? Pode ser. No ar, perguntas do internauta. É isso. Né? Você manda a pergunta, a gente responde aqui, depois a gente faz uma parte que fica exclusiva aqui, mas essa parte não fica no ar. Assim que a gente termina a live, a gente deleta a live. Mas eu queria... Não tem. Não tem. O Marcos Paulo Maciel, ele começa, boa noite, e o Junks apareceu no estádio. Olha, ele só não veio hoje porque ele tá sem babá para acabar com as polêmicas. Pode ser que semana que vem o Junks volte. Pode ser mesmo. Matheus Henrique, Pato e Marinho para compor elenco, o que acham? Acho que se o Marinho vier para ser titular absoluto e protagonista. Falamos e cobrado como jogador decisivo, protagonista, não é para compor elenco não. Marinho não vem com contratinho de produtividade, vem ganhando salário bom, então tem que jogar e ser cobrado como? Sim, o Pato, ok, concordo. Uma pergunta boa. Lucas Toledo, o David vai ser útil? Porque ele foi, né? Foi. Aliás, um parênteses aqui para todos os nossos 10 milhões de telespectadores. O Rato tem sido bastante útil, Dani. Tem sido útil. Eu não estou dizendo que ele é... porque a outra assistência dele, o gol do David saiu do escanteio dele. Tá bom. Ele tem sido útil, cara. Ele tem conquistado... Ele, assim como a gente falou que o Rafael tem dado pontos, o Rato tem dado pontos pro São Paulo. É que eu acho que o Rato entrou muito bem contra o Vasco. Deu 2 assistências e resolveu. Tipo, o escanteio do gol do David, pra mim, é forçar um pouco a amizade, sabe? Tipo, você jogou lá na área, deu um melê, sobrou pro cara. Mas jogou bem, o São Paulo batia escanteio 6 anos e essa bola não sobrava pro melê. É que aí, pra mim, é forçar a amizade, entendeu? Tipo, o Rato foi protagonista do gol do David. Não disse que ele foi protagonista, eu disse que ele tem sido importante. Não foi, tipo, contra o Vasco. É diferente. Mas assim, a pergunta do Toledo é, o David vai ser útil? Vai. Só assim? Vai. Graças ao Rogério. Chupa, não, brincadeira. Sei lá, eu não gosto do David, acho ruim pra caramba, mas tomara que seja, tomara que ele jogue pra cacete e cale minha boca muito, mas eu acho ele horroroso. E que bom que ele fez o gol, vibrei com o gol dele como se ele fosse um craque, mas acho ruim. Tipo, queria o David aqui? Não, já que tá aí, tomara que seja. Que seja útil, sim. Eu vou ler 2 na sequência, porque o Bruno Williams e o Rafael Aleixo, eles perguntam mais ou menos a mesma coisa. O Bruno quer saber se o Caio é a surpresa do São Paulo e se você compraria ele em definitivo. A gente falou aqui que sim, que ele está bem, e a gente também falou do São Paulo e dos contratos de gatilhos e produtividades. O dele vem com
algumas metas que até o Everton Felipe preencheu. Então, muito provavelmente, São Paulo vai ser obrigado a comprar porque ele está jogando todos os jogos. Então, acho que não é nem mais uma questão de ser ou não. São Paulo vai ter que comprar, mas eu tô feliz com ele. Ô, Dani, puta, essa é uma pergunta bem... chega a ser até triste. O Pedro Moço, cara, e o Alce? Você viu? Vi. E aí, hein? O cara, pra quem não sabe, ele foi Tinha devolvido. uma cláusula, né? Tinha uma cláusula, ele foi devolvido porque tá com problemas no joelho de novo. Mas a gente não sabe muito, vai ter que operar de novo, não joga? Não tem o diagnóstico ainda, mas ele fez 8 jogos lá, chegou até a fazer um gol e não estava suportando dor no joelho e voltou, foi devolvido, né? É muito bom, né, que São Paulo tentou devolver o Felipe Alves e o Fortaleza falou, nem fudendo. E a gente não tem essa opção, né? De falar, não, nem fudendo. Paga aí essa merda, fica pra você. O Voivoda não quer nem a pau, não quer um cara pintado de ouro. Eles não querem e a gente ainda deve os caras pelo empréstimo. Então, cara, você quer me fuder 2 vezes? O Thiago Nunes manda uma boa, aquele fora Dorival, quero meu São Paulo de volta. Porque ele quer a vaga do Dorival, né? Thiago Nunes. Não, eu falei aqui no começo do programa, não tô sabendo nem reagir direito com essa fase de São Paulo. Thiago Nunes não é o treinador? É. Então, querendo uma vaguinha. Nossa, o Enéas, eu nunca. O Enéas, vamos lá. O Enéas eu nunca. Não, é que eu li aqui, eu tava pensando já na resposta. O André Leles faz uma pergunta e eu vou te perguntar se a pergunta do Enéas pode ser a resposta pro André Leles, pro André Leles. Do Durval Leles, vocalista do Chiclete. Não, do Asa Thiago. Isso. Chiclete é o Bel. Pra você ver como eu sou bom nisso. Rô, desculpa por ele, eu sei que você fica triste. O André Leles. Dani, o que fazer se o Beraldo for vendido? Aí, o Enéas pergunta, você aceitaria o Rodrigo Caio de volta? Eu vi um tweet falando como se fosse uma negociação avançada. E aí? Eu não quero o Rodrigo Caio de jeito nenhum. Velho. Rodrigo Caio, deixa ele lá. Ele tem a cara do Flamengo, combinou super. Mas é que não vai, né, renovar, já foi comunicado, por isso que estão cogitando. Renova. Ele e o Everton Ribeiro, acho que já foram comunicados que não renovam. Não quero o Rodrigo Caio, também não. Por nada no mundo. Diego mandou um superchat aqui pra gente, falamos de você nos bastidores. Da sua visita aqui ao estúdio. Caião e Dani, o Wellington volta de titular ou teremos, enfim, uma briga na lateral esquerda após anos de Reinaldo? Eu acho que teremos uma briga. Porque boa briga. Na minha visão, as características do Wellington são parecidas com a do Caio e as deficiências também. Eu acho que, inclusive, hoje que o Caio está na frente. Eu jogaria com os dois. Falamos disso no primeiro bloco. Mas eu tenho uma pergunta complementando a do Diego, que eu achei boa. Para o ímpar hoje, você começa escolhendo. Tá Reinaldo e Caio Paulista. Pergunta difícil. É que hoje, tá? Depois dos anos de Reinaldo no São Paulo, Caio Paulista. Mas se eu sou um cara do Curitiba, o Reinaldo. O Reinaldo é mais jogador. Mas hoje, depois de tudo que aconteceu no São Paulo, eu prefiro o Caio Paulista do que trazer o Reinaldo de volta. Mas o Curitiba, que não tem histórico nenhum com os dois, para o ímpar, Reinaldo. Então os dois no paredão. Para o ímpar para jogar a pelada de domingo. Eu iria de Caio Paulista. Ótimo. O Daniel Campos fala para o Daniel Campos, oi pai. Depois você vem aqui e dá oi para as pessoas, você não ficar aí causando do seu iPad. Mandou. O Caio deu uma. Eu não tinha visto. E B, você não é o único. O Milton Júnior escreve, oi, eu sou o Beni, abraços e o São Paulo tá bem no campeonato. O Beni também? Também, então tem mais filhos com perfis de pais por aqui. Ander Tavares, temos goleiros finalmente? Temos e falamos. Temos. Um bloquinho de Rafael no primeiro. Vituatizio. Tem um superchat aqui. Galopo vai ter a carreira comprometida, Dani? Espero que não. Acho que não, né? Pela contusão? É. Cara, no São Paulo tudo é possível, né?
Triângulo das Bermudas aí ele tem superpoderes da merda, assim, é o toque de Midas da merda. Você toca, vira merda. Principalmente no DM, né? O valse que eu diga, mas espero que não. Espero que o Galopo volte logo, inclusive. O Lucas Santos, que mandou o superchat, ele fala: não vale a pena gastar com o Marinho. São Paulo precisa de um meio armador, não de um atacante. Está cheio. É que eu concordo com a leitura geral, mas é que com as características do Marinho, o São Paulo não tem. Eu não digo que eu traria o Marinho, porque eu acho que o pacote comportamental dele pode custar muito caro. Mas eu acho que com a característica dele, o São Paulo não tem ninguém no elenco. Aí a galera falando aqui, Caio Paulista é o novo Serginho, Jonathan Soares, você é dos meus, mas calma, porque pra mim o Serginho é o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Pra mim também. Ele e o Júnior. E o Leonardo. O Leonardo, no fim, eu já fiquei um pouco... Leonardo em 91, pelo amor de Deus. O Rodrigo Talhaferro, Dani e Caio, boa noite. Só eu que acho que o Rafinha não dá. Eu acho que o Rafinha foi mal contra o Goiás, mas fez outras partidas melhorzinhas, assim. Qual a sua opinião sobre o Rafinha? O Rafinha não dá. O Rafinha não dá. Eu já tô de saco cheio do Rafinha. Canal Zero, Dani, qual é o seu time titular? Rafael, Rafinha, tá ligado? Depois disso tudo... Rafael, Igor, com todo mundo disponível? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Beraldo e Wellington. Neves, Pablo Maia, Nestor. Neves, Pablo Maia, Nestor. Galopo, Caleri e Luciano. Galopo, com certeza. Caleri, com certeza. Caleri Marinho ou Caleri Pato. Já considerando, já considerando, mas porque o Luciano não faz um bom ano para ser um titular absoluto. Então, Caleri Marinho, Caleri Luciano ou Caleri Pato? Caleri Marinho. Né? Apesar de falar, eu não sei se eu traria o Marinho, mas o Marinho... Neves, Pablo Maia, Galopo. Por ter o chute de fora da área, por ter a velocidade, por bater falta, eu colocaria. Então, Neves, Pablo Maia, Nestor, Galopo, Marinho e Caleri. Posso falar? Esse time seria campeão brasileiro de 2023. É sério. Vou continuar a live aqui. Eu vou ler para vocês, que o meu amigo tá devaneando aqui do lado. Uma pergunta boa do Túlio que tem que ser para você, Dani. Dani, o que o Dorival de 2023 tem que o Dorival de 2017 não tinha? Porque eu acho que todo mundo aperfeiçoa, amadurece. Eu acho que você em 2023 é melhor do que você era em 2017 em vários aspectos. O que você enxerga no Dorival de diferença? Uma boa pergunta, viu, Túlio? É uma boa pergunta mesmo. Cara, eu acho que a organização defensiva... É verdade. É um time que sofre menos. Né? O time do São Paulo ele é montado da defesa para frente, sabe? Mas é pela característica dos jogadores? Não ou porque... sei. Não é, né? Porque o Rogério não montava defesa nenhuma e os jogadores eram os mesmos. Mas em 2017 o Dorival não montava o time para fechar a casinha e funcionar. Pelo contrário, o São Paulo é um time exposto. E eu acho que é um cara que consegue tirar mais do grupo. Né? Verdade. Se você lembrar do Dorival, ele tinha umas polêmicasinhas, né? O Dorival barrou o Neymar em algum momento. E brigou com o Ganso. Brigou com o Ganso. Que o Ganso não saiu de campo. Então, o Dorival hoje é um cara antipolêmica. Mesmo num elenco super complexo como o do Flamengo, o maior mérito dele foi apaziguar e encaixar as pecinhas. Tipo, isso num futebol caótico que a gente vive, cheio de pressão, é um puta mérito. Em 2017 ele não era esse cara. É verdade. O Felipe Souza pergunta, Caião, a tríplice coroa já é realidade? Cara, realidade não, mas é uma possibilidade. Real. Bruno Santos, por que as camisas masculinas têm patrocínio e as camisas femininas infantil não têm? Desanima comprar camisa com patrocínio e ainda do tamanho que está. Cara, acho que dá para explicar fácil, então vai. assim,
Eu resumo, porque o serviço da Adidas é uma porcaria. Não, isso não. É também, mas a resposta técnica é porque é uma propriedade vendida. Para você ter... Não, mas ele quer dizer a camisa a do time do Isso. masculino. A Sportingbet.io paga para você usar a marca dela para o Sim. São Paulo e não paga para a mulher ou para a criança. São propriedades diferentes. Será? Não é será, é certeza absoluta. Quando você pega a propriedade de marca, você tem uma propriedade que é os jogadores usarem para aparecer Sim. na televisão. E daí você tem as propriedades de marca para os torcedores usarem multiplicando Tem a isso? sua marca. Tem. E cada modelo que você... Por que a camisa de treino não tem? Porque o cara não paga. Porque para você pôr o patrocínio tem um custo. Não, claro. Então tem o custo da aplicação. Mas a gente paga por esse patrocínio também. Paga. Então, por que a criança não tem essa possibilidade? É isso que ele está... Não, esse aqui você não paga por ele. Esse aqui vem na camisa. Porque a Sportingbet pagou. É verdade. A Sportingbet pagou para você usar o logo pra dela vender com ela. para vender com ela. A Sportingbet pagou para o feminino usar? Não. A Sportingbet pagou para o infantil usar? Não. Então, é uma propriedade vendida. Por que uns são e outros não? Porque o cara não comprou. Por que a de treino não tem nenhum patrocínio? Porque nenhum patrocinador comprou a versão do torcedor. Comprou o que o jogador usa para ter a foto no jornal. Isso não é técnica de venda de patrocínio. Você tem propriedades e você fecha pacotes. A propriedade da cota 1, quanto mais gente usando a sua marca, mais cara ela é. Tem um limite, o cara escolhe. Então, agora, o Lucas Santos, agora uma reclamação. No vídeo de contratação do Pato estava com uma Polo linda, não achei nenhum lugar para comprar. Adidas tá osso. Pronto, aí eu posso falar. O serviço da Adidas é uma bela porcaria. E daí tem duas coisas. O serviço é ruim e o contrato é ruim. Porque várias das peças não têm obrigatoriedade de serem vendidas para o torcedor. Então, e deveria, né? Porque, o São Paulo só ganha em cima de comissão de vendas, a gente não tem nem fixo. Então... Deveria ter tudo disponível. Por que não faz? Porque daí você divide o risco. E eles não querem... Quantas pessoas querem a Polo? Quantas pessoas querem a camisa oficial? Tipo, a quantidade de gente que quer a camisa oficial e tem dinheiro para uma coisa é 200 vezes maior que a Polo. Mas então não assume o risco. Mas você da pode Polo. fazer em menos quantidade, né? Pode e deve. O que eu tô falando é que para isso acontecer, o contrato tem que impor. Porque se você deixar na mão do fabricante de material esportivo... Claro, ele não vai fazer. Não, nosso contrato com eles é uma porcaria. Então ele tem o contrato debaixo do braço. Ricardo Rezende, podemos perder o Dorival para a seleção? Podemos. Eu acho que podemos, mas eu vou te falar, encontrei no clube um cara que trabalhava na seleção brasileira. De Barrato. Agora eu não posso falar a informação. Ah, tá bom. Ele mesmo, eu conto em off depois. No clube, trabalhava na CBF, tem um nome. É ele mesmo. O Jean fala, eu acho que a New Balance vai ser mais alinhada nesse ponto, também acho. Em que ponto? De distribuição, de fazer a coleção, de desenvolver coleção própria, porque a New Balance agora é do grupo DAS, né? É do DAS. Então eles vão explorar comercialmente como a Umbro explora, que é uma forma muito boa. E eles têm fábrica para produção própria, coisa que a Adidas não tem, teria que produzir com o grupo DAS. A ideia dos caras é até implementação de lojas próprias do São Paulo. É uma boa tese. Eu acho que para o São Paulo vai ser melhor a New Balance, porque eles querem ser a marca... Eles querem, que agora que foi adquirida, eles querem colocar como a principal marca do portfólio. E o São Paulo é uma boa vitrine para isso, então acho que haveria um investimento adequado ao que o São Paulo precisa. Não só em termos financeiros... É que ao mesmo tempo eu estou vendo o New Balance fechar lojas e muito para canal digital, deixando a distribuição centralizada no e-commerce. Então eu estou vendo dois movimentos que são meio contrários. Sabe? Que eu acho que o movimento de abertura seria pro São Paulo, não para New Balance, né? Seria pro São Paulo. Tomara. Roberto Ceruti, vocês têm alguma perspectiva de vinda de jogadores nessa janela do meio do ano? Pior é que eu tenho, sabia? Pior é que eu tenho. Eu tenho de saída também, né? A gente deve perder o Beraldo aí. Deve vir. Especialmente se perdeu 2 jogos, vem reforço. Quer ficar... Fica aqui exclusiva porque já deu tempo lá.
Então é isso, ó. Até aqui, você tá vendo no programa, o pessoal viu ao vivo. Agora a gente vai falar só com quem tá aqui e só no ao vivo, porque acabou, a gente deleta. Então, se você quiser, ó, agora são 10 para as 10 na segunda-feira. Estamos ao vivo aqui para mais de 660 pessoas. Ótimo. Maior do que o podcast do GE de ontem. Você viu que ele falou que ficou em momentos com 600 pessoas. Chupa Zé. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos acompanhou. Dani, hoje a gente tem um abraço especial, né? Temos. Você fez até um material bacana aí. Para quem é o abraço? Fiz aqui, peraí. Cadê? Eita, vamos lá. Ei. Um abraço pro Profeta Hernanes, que faz quantos anos, Dani? Não sei. Tudo bem, é aniversário dele. Hernanes, muito obrigado por tudo. Um dos últimos ídolos dos Tricolor que estavam em atividade. Um abraço ali, ó. Você quer vir dar um abraço para as pessoas ou você tá de boa? Você só quer que fale um abraço para você? Eu mandei um abraço para você semana passada, seu pai também. E você, quer mandar um abraço para quem? Quero mandar um abraço pro B, que tá aqui, né? Quero mandar um abraço pro Lucas. Falou, hoje é meu aniversário, me manda um abraço no programa. Então, um abraço pro Lucas. Um abraço pro Lucas. Se não for Lucas, você sabe que é você. Você mandou o pedido de abraço, eu falei que ia mandar. Eu tenho um Eu abraço. acho que é o Lucas da camisa do França. Deixa eu ver, cadê ele? O Milton mandou uma mensagem aqui também. Vamos falar da sua participação lá. Temos fala. que fazer um jabazinho disso. Antes, enquanto você fala, eu tenho um abraço pro João Vitor, que ele manda mensagem toda semana. Não esquece meu abraço, eu esqueço toda semana. Hoje eu lembrei. Valeu, hein? Faz o jabá, então, você. Eu não sei falar de mim mesmo. Eu falo de você. Então vai. O Milton tem o Dentre os Grandes. Podcast. Lá atrás eu participei também, já tá até velho, a minha entrevista já penso tudo diferente. É um projeto bem legal que fala de esporte, mas com um olhar de negócio, né? E o Caio esteve com o Milton, e daí sem o chapéu do São Paulino, que acho que vai ser campeão, e que o Caio Paulista é o novo Pelé, mas falando profissionalmente, para você conhecer o Caio como profissional, um dos melhores profissionais de marketing de influência, que domina o tema e trouxe a visão dele para o Milton no podcast. Ele vai falar que eu estou falando isso porque eu sou amigo dele? Não, é mentira, porque eu já o contratei como profissional e não como amigo. E é um cara que tem uma visão diferente, está lá, o programa é muito bom, o Milton conduz muito bem e o Caio conta coisas muito legais sobre um tema super atual. Se você se interessa por futebol, negócio, marketing, vale a pena ver. Foi legal, né? Foi legal, curti. Muito obrigado, hein? E eu curti participar, o Milton é gente fina pra cacete. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.